explicando, quando vai ser gravado, para não haver problema de direito de imagem, eu devo, por obrigação, quando começa a gravar, eu tenho que dizer assim: eu sou o Roberto Coelho e autorizo a publicação deste vídeo para não fins lucrativos. Então, eu tenho que avisar isso, porque assim nem eu, nem vocês recebem nada por ter transmitido esse pequeno vídeo aí com essas explicações. Porque, caso contrário, qualquer um que tenha a sua imagem publicada, ou a Adelaide, ou a Márcia Regina, ou a Lucila, eles podem pedir direito de imagem e aí alguém vai ter que pagar por isso daí. Normalmente, o professor que vai dar a aula, ele diz: autorizo a divulgação deste vídeo, desde que não seja para fins lucrativos. Então, tem que dizer isso aí. Né? E se todos concordam, permaneçam do mesmo jeito. Se alguém não concorda que a sua imagem seja publicada, eu peço, por favor, que fechem a câmera. Então, é assim que a gente tem que fazer. Porque o direito de imagem ele é muito importante para a divulgação de qualquer tipo de material, não é? Então, se você tem que fazer, por exemplo, você vai colocar uma música de fundo, você tem que dizer quem é o autor, e dizer da onde que você está tirando essas informações, porque, caso contrário, você pode ser condenado, né, processado a pagar uma indenização por ter utilizado isso de forma não devida, de forma indevida. É isso aí, tá bem? Bem, vamos lá, vamos à aula de hoje. Então, bem como na aula passada, nós contamos um pouco da história dos sindicatos no Brasil. Hoje o nosso assunto não é bem Brasil, tem a ver com o Brasil, mas tem a ver muito mais com uma ideia de América Latina, América Hispânica Latina, que é importante, é um projeto que foi realizado aí por duas lideranças americanas. Então, quando eu falo americanas, é América Hispânica, então é do México até o final da Argentina e Chile, ali no Ushuaia. Então, América Hispânica e América Portuguesa, né? Então, duas pessoas que vão entrar aqui nesse assunto. Uma é, então, Luiz Inácio Lula da Silva e a outra é Fidel Castro. Então, um chegou a ser presidente do Brasil e o outro chegou a ser presidente em Cuba. Então, a historinha que nós vamos contar hoje, e vamos tentar aqui esclarecer os percalços dessa existência, né? Que é o Fórum de São Paulo. Então, é chamado Fórum de São Paulo. Então, o que é o Fórum de São Paulo? Então, já introduzindo aqui a ideia e começando aqui a nossa aula, né? Ele é uma instituição internacional de esquerda. Quando eu falar isso, eu não estou aqui colocando cores nisso, mas sim identificando o fundamento da existência deste tipo de instituto, desse tipo de instituição. Então, a instituição Fórum de São Paulo, ela é internacional, porque ela não é nacional, ela tem a ver com vários países da América Hispânica e Portuguesa, então, no caso, o Brasil, e o cunho dela é de esquerda. Ela é a maior organização política da América Latina, e ela está entre as maiores organizações políticas do mundo. Então, para ter uma ideia do que nós estamos falando e por que nós estamos trazendo isso para a nossa discussão. Então, assim como nós falamos lá dos sindicatos e como que eles se formaram, a partir de como que eles se unificaram em funções de partidos com ideologias, principalmente ideologias de esquerda, então hoje nós trazemos a maior organização política da América Latina e uma das maiores instituições, uma das maiores organizações políticas de esquerda do mundo. Então, partidos legais fazem parte do Fórum de São Paulo e também organizações criminosas participam desse mesmo Fórum de São Paulo. Pode parecer estranho eu dizer que partidos legalizados e organizações criminosas conseguem se juntar e fazer o mesmo processo. Pois é exatamente isso, e sem tirar nenhuma
linha da história pura dessa formação. Então, eu tenho aqui grupos ligados ao narcotráfico, grupos ligados à indústria do sequestro, grupos tais como a Farc, como a MIR chilena, então, o movimento de esquerda revolucionária do Chile, um movimento que nasce ali em 1965, e foi apoiador, inclusive, da presidência do Allende no Chile, e depois, então, se juntam no espectro, né, político, no modelo político da Revolução Cubana, e promove, né, movimentos guerrilheiros na América Latina. Então, é considerado um movimento terrorista latino-americano. Então, ele chama MIR chileno, ou então as Farc, né, que tem total ligação com o narcotráfico e com a indústria de sequestros dentro tanto da Colômbia, Bolívia, quanto no mundo todo como vendedores, então, da droga. Tudo bem? Então, dito isso, como é que a gente fica sabendo de uma coisa dessa, como é que a gente chega a esta conclusão e como é que a gente sabe da existência disso, né? Pois então, um senhor advogado paulista, de nome José Carlos Graça Wagner, foi então o primeiro que descobriu, na verdade, a ideia do Fórum de São Paulo e denunciou isso em setembro de 1997, sendo que o Fórum de São Paulo nasceu em 1990. Então, levou-se 7 anos para descobrir que isso existia, e, sabendo que isso existia, foi, então, delatado, sabendo que isso existia, foi delatado, imediatamente ele passou a ser categorizado como uma ideia de teoria da conspiração. Então, não existe o Fórum de São Paulo, esse advogado está completamente enganado, porque, imagina, como que pode acontecer uma unificação de partidos com então, sociedades clandestinas e sequestros e terroristas para fazer o quê? O que ele acha que quer fazer o Fórum de São Paulo? Então, esse doutor Wagner, ele acabou encontrando alguém que pudesse divulgar isso nas mídias brasileiras e encontra um senhor que escrevia para o jornal O Globo, que escrevia para o jornal Folha de São Paulo, que escrevia, na época, para o Jornal da Tarde e para o Zero Hora. Esse senhor, então, chamava Olavo de Carvalho. E este Olavo de Carvalho, pegando os documentos desse, então, doutor Wagner, divulgou isso. Foi, então, um porta-voz midiático e denunciando esse Fórum de São Paulo ali em 1997. Bem, o que aconteceu com esse senhor chamado Olavo de Carvalho? Ele perdeu todos os empregos dele em todas as mídias aonde ele declarou saber e ter conhecimento da existência do Fórum de São Paulo. Resultado disso, ele perde os empregos todos, ele perde a cátedra dele dentro da universidade e ele teve que sair do Brasil. E ele foi, então, para os Estados Unidos. Lá, então, ele vira professor da área de filosofia. Mais tarde, ele cria um curso pela internet, e esse curso pela internet apareceu pelo mundo afora, ele dizendo, então, sobre esse aspecto da América Latina e sobre aspectos de aulas de filosofia que ele fazia na ideia de internet. Então, ele fica conhecido como um professor online e ele fica conhecido, então, como uma pessoa que faz uma teoria da conspiração contra a ideia de esquerdas latino-americanas. Foi perseguido a vida inteira e morreu aí o ano passado. Tudo bem? Perguntas? Ele, quando ele escrevia, ele não era jornalista, não, né? Ele só escrevia para todos esses jornais? Isso, ele tinha colunas dentro desses jornais todos, e utilizou essas colunas para divulgar o que ele tinha conhecimento. Então,
para o Jornal o Globo, para o Jornal Folha de São Paulo, Jornal da Tarde e Jornal Zero Hora, no sul do país. Bem, por que esconder que existia um Fórum de São Paulo? E por que ele acabou virando uma organização criminosa dentro da América Latina? E por que o Lula quis esconder tudo isso? Então, uma pergunta que fica aí para a gente responder. Então, se a gente pegar os membros do Fórum de São Paulo, eles acabaram por eleger em toda a América Latina 15 membros de organizações, as mais variadas possíveis, todas elas de esquerda. Então, nós estamos falando de 15 países da América Latina, onde estes sujeitos que participavam destes encontros do Fórum de São Paulo acabaram por ser eleitos presidentes dos seus países dentro do continente americano. Então, por que esconder? Porque havia uma ligação, tanto política quanto econômica, para, então, promover a estes, então, participantes do Fórum de São Paulo, a subida destes ao poder e chegar às presidências desses países. Tudo bem? Bem, todos esses presidentes estiveram completamente alinhados à mesma proposta e às mesmas intenções declaradas no Fórum de São Paulo. Tudo certo? Bem, algumas declarações que são feitas, o próprio Lula, através, então, do Fórum de São Paulo, diz que todos os partidos de esquerda da América Latina ficaram reunidos na ideia do Fórum de São Paulo. A ideia, tanto do Lula quanto do Fidel Castro, era de recriar na América Latina o que havia sido perdido em 1989, com a queda do Muro de Berlim. Então, criar na América Latina aquilo que se perdia na Europa Oriental, nos governos socialistas. Então, a ideia do Fórum de São Paulo era e é criar um bloco soviético latino-americano. Então, a República Socialista Latino-Americana. Isso também recebe o nome de URSAL, União das Repúblicas Socialistas da América Latina. Então, essa é a ideia do Fórum de São Paulo. Então, quando a gente olhar para isso, quando a gente vê para essa tendência, então, o que é? É uma articulação político-partidária de cunho marxista, maoísta, gramsciano, de implantação de uma sociedade socialista de cunho de esquerda em toda a América Latina. Então, essa é a ideia do Fórum de São Paulo. Numa entrevista com, então, Antônio Abujamra, já morto, uma entrevista que foi feita com, então, o José Dirceu, a pergunta que era feita, então, era isso. Desde 1990, ou até antes, ali em 1980, com a fundação do PT, havia uma ideia de vocês terem uma América Latina socialista. Existia uma ligação entre Fidel, entre Hugo Chávez, entre o Evo Morales, entre a Bachelet, entre o Correa e de outros tantos, né, os Kirchner na Argentina e assim por diante. Todos de esquerda na América Latina e na América do Sul. Era previsto isso? Então, a pergunta que o Abujamra faz ao Zé Dirceu, e o Zé Dirceu diz, prever, não, mas nós já lutávamos por isso e já trabalhávamos por isso, inclusive porque nós criamos o Fórum de São Paulo, que lutava para que isso, então, fosse criado junto de um grupo chamado Grupo Marbella. E esse nome é o nome de um hotel onde todo mundo se reunia no Chile. E depois foram, então, eleitos presidentes da República todos os participantes destes fóruns. Todos.
com exceção de duas pessoas que ainda não haviam chegado ao poder. Um deles é Ciro Gomes e o outro deles é um Cárdenas, Cuauhtémoc Cárdenas. Então, todos eles entraram. Então, Lagos, Taberê, Vasquez e Lula no Brasil. Então, quando você olhar para isso, quando você olhar para os Kirchner, né, essa turma toda que estava ali colocada, então, também o Zé Dirceu diz, a condição para uma América Latina avançar nessa ideia de união desses presidentes de todos esses países. Então, qual era a ideia básica do Fórum de São Paulo? A gente ajuda a promover a entrada desses presidentes nos governos dos países da América Latina e esses presidentes todos se juntam em torno de um banco sul-americano. Quem é esse banco sul-americano? Então, a consolidação da ideia do Mercosul. Então, a partir de um mercado econômico sul-americano, se faria, então, a integração de todos os países da América Latina. Então, utilizar o Mercosul como plataforma para se alcançar essa união de partidos e união de estados. Tudo bem? Bem, consolidado a ideia de Mercosul, então essa integração seria energética, né? Então, o que que é? Promover gasodutos. Então, promover gasoduto. Então, levar o gás da Bolívia ao Brasil, levar o gás da Bolívia à Argentina, levar o gás da Bolívia ao Uruguai, e isso foi feito, não é? A mesma coisa, livre comércio entre os países, e isso também foi feito. Então, a integração latino-americana, a integração da América Latina, sairia a partir de um mercado econômico normal, então, Mercosul, de uma ideia de Banco Central Latino-Americano, isso ainda não foi feito, da ligação, então, disso a partir da União de Repúblicas Socialistas em torno do Fórum de São Paulo, isso foi feito, e aí, então, a declaração venezuelana, né, que acontecia ali pelo Mário Ivan Carratu, que dizia que eles haviam chego ao poder com Hugo Chávez no poder, por conta de um projeto advindo exatamente do Fórum de São Paulo. Então, quando você olha para essas coisas todas, como a gente vê as histórias todas desligadas, né? Uma coisa na Bolívia, uma coisa no Equador, uma coisa na Colômbia, uma coisa na Venezuela, a gente não consegue ver isso como um bloco. E aí, quando eu estou contando para vocês que isso é um bloco, então eu estou contando a história do Fórum de São Paulo. Tudo bem? Perguntas? Esse nome ele foi criado em 1990, quando teve essa reunião em São Paulo. Em São Paulo, Rua da Consolação. Por isso que ficou, mas Augusta. Ficou com esse nome Fórum de São Paulo. Mas antes isso. Ele já vinha se estruturando e ele foi assim, tipo, realmente criado oficialmente aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo, 1990. Tá bom. Sim. Sim. Eu só queria entender, assim, já vinha se desenrolando e a criação mesmo foi aqui, tá? A oficialização, vamos dizer assim, acontece em 1990. Tá bom. Você tem que entender, por exemplo, que em 1992 o Venezuela já entrava com o Hugo Chávez, né? Então, mal se cria o Fórum de São Paulo e a ditadura do Hugo Chávez já se implantava na Venezuela. Então, se você olhar, olha só, Colômbia, Peru, República do Chile, Venezuela já estavam dentro da ideia de poder nesses países. Então, faltava ainda consolidar esses países, então Colômbia, Peru, Chile e Venezuela, para que acontecesse, então, já o princípio dessa união. Então, é interessante isso, porque não foi uma coisa não pensada, ela foi sendo a tomada de poder
a partir da maioria dos países, então, participantes da ideia do Fórum de São Paulo. No caso da Venezuela, a partir de 1992, já tem a mão, já tem a entrada dos cubanos via Fidel Castro dentro da Venezuela. Então, há uma força militar de Cuba, de cubanos, dentro da Venezuela, já fazendo a implantação desse poder da ideia de socialismo latino-americano dentro da Venezuela. Então, se você olhar, ele é todo um planejamento, ele não é uma coisa que é só uma ideia, ele é um planejamento que vai sendo executado, vai sendo tomado, vai sendo arquitetado e vai sendo concluído, tá? Perguntas? Professor, então, a ligação deles, desse fórum, com as Farc e a MIR, seria, assim, tipo, para financiar esses projetos todos? Não só financiar, como dar apoio de logística e apoio de movimentos revolucionários internos em cada país. Sim, certo. Não é só grana. É gente, entrar na mídia, entrar no sindicato, entrar nas escolas, fazer o trabalho de militância e a transformação, e aí você chega no poder. Ele é um trabalho pensado, ele é uma revolução. Ele não é uma revolução armada, embora em alguns lugares você teve a revolução armada, mas ele não é uma revolução armada, mas ele é uma revolução coordenada. Então, quer ver só? A ideia de participação das massas promove, então, a ideia da esquerda no governo. Então, você insufla as massas, você gera greves, você gera movimentos estudantis, você gera filmes, novelas, notícias de jornal, notícias de revista, que vão divulgando essa plataforma. Então, você começa a trabalhar essa plataforma. E aí, conforme você vai trabalhando essa plataforma, você tem um povo desse jeito e organizado. Então, é uma ideia, se você pensar como estratégia de poder, é uma ideia muito boa, não é? O problema é que, se você for de esquerda, você acha isso super legal, né? Se você não for de esquerda, você fala, caramba, então, desde quando que eu estou sendo dominado por esse tipo de ideia, né? Então, você tem que pensar dessas duas maneiras. Então, a chegada do poder na América Latina, pela existência do Fórum de São Paulo, é assim, os companheiros, né, cubanos, esses caras, então, eles eram contrários a essa mídia, essa ideia conservadora, e então eles ensinavam o exercício do domínio, da tolerância e da calma, da ideia de estratégia de chegar ao poder, né? Então, e aqui é que é interessante, há uma convivência pacífica na ideia de adversidade, né? Uma convivência pacífica dos setores da esquerda, há uma possibilidade de um avanço lento dentro do continente. Então, não é uma guerra de guerrilha, não é uma guerra de tiro, ela é uma guerra lenta, ela é uma guerra elaborada, ela vai avançando, ela vai. Então, o que ela faz? Ela aparelha o judiciário, ela mina as forças das instituições, ela mantém o país de uma maneira coesa dentro dessa ideia. Então, neste cenário, quando este cenário ocorre, então a chegada do Lula ao poder do país. Então, não é. Então, primeiro você teve que ter um Fernando Henrique preparando essa ideia, preparando esse terreno, então passando a faixa para o Lula. Então, nada foi pensado sem ter esse período de calmaria, de coesão, de Mercosul, e aí chegamos ao poder, entendeu?
Então, tudo isso foi muito pensado, foi muito elaborado. E outra, não se podia solapar a ideia de processo democrático, embora a chegada ao poder era para ser para sempre. Então, a ideia de chegada ao poder era um poder mais longevo. Então, se você pegar Fernando Henrique, Lula, Dilma, você tem um período muito grande de permanência. Então, você consegue fazer audiência, né? Você consegue trabalhar as mentes das pessoas. Se você pegar 1995, que é o Fernando Henrique, até 2015, você tem um belo período de domínio de uma ideia de esquerda dentro do país e dentro da América Latina como um todo. Estou falando do Brasil, porque o nosso assunto é Brasil, mas a América Latina como um todo. Então, você viu o Uruguai, você viu a Argentina, você viu o Chile, você viu a Colômbia, você viu o Equador, você viu a Venezuela, você viu, então, Nicarágua, e olha só, olha quantos países, então são 15 países, né? Então, quantos países desses países que fizeram parte, então, do grupo do Fórum de São Paulo, que até 2015 tinham dominado toda a América do Sul e a América Central. Perguntas? Professor, qual é a possibilidade de não chegar, então, ainda no Brasil, já que foi esse período e depois entrou um governo diferente, contrário a esse Foro de São Paulo, mas se o planejamento era abraçar toda a América Latina, qual é a possibilidade de não chegar aqui, esse socialismo? Não, ele nunca saiu daqui, ele está presente. Ele não acabou, Márcia. Ele está presente. Então, ele está presente na candidatura do Lula. Ele está presente na candidatura do Haddad para governo do estado de São Paulo. Ele está presente, ele não está ausente. O que aconteceu foi que houve uma derrocada do projeto de implantação de um socialismo brasileiro, quando, então, do impeachment da Dilma. Mas ele não morreu. Ele apenas saiu do poder central, mas ele permanece nas categorias mais básicas. Então, ele está no sindicato, ele está na militância educacional, ele está na ideia de mídia, ele está presente, ele não saiu do cenário. Então, não se engane, né? A estratégia é envolver essas milícias, né? Envolver a massa, envolver, por exemplo, confrontos e perseguições, jornais, cassação de licenças, busca de contrários. Então, eu não concordo com aquele cara, então vamos tirar esse sujeito do mundo porque ele não concorda com o que a gente concorda. Eu te dou a palavra, Vânia. Então, o que acontece? Quando você tem essas cassações aí que acontece, então o cara está lá numa determinada emissora e, de repente, puf, ele sai do ar, ele não aparece mais. Então, isso daí está lá, é um movimento que está acontecendo. Só que a gente não percebe, porque você fala, nossa, olha lá, aquele repórter da CNN agora não faz mais o programa da manhã. Ah, deve ser porque ele estava brigando com a menina da emissora. Não, não é isso. Ele tem uma ideia diferente da ideia da pauta. Então, ele é tirado do ar. Ou ele muda de emissora. O jornal é cassado, ele fecha, não tem mais. Você tem perseguições. Então, perseguições por conta de raça, perseguições por conta de ideologia, perseguições as mais diversas possíveis. Isso aí a gente não percebe, porque você fala, nossa, aquele homossexual está sendo perseguido. Ou, olha só, aquele cara que é um heterossexual convicto, ele está sendo negado em empregos e tais porque ele diz que ele é hétero. Então, aí, como é que fica isso? Porque isso não é política, né? Pois é, então isso é política, sim. É uma estratégia de você colocar um contra o outro, brigas internas, que é para exatamente manter
essa ideia e de vamos voltar para ter o que a gente tinha, porque era melhor, e é bom, porque aí sim a gente unifica todos os países, é interessante ter um mercado interno bom entre a América Latina, porque assim a gente reforça as nossas bases econômicas mundiais, e você vem com esse discurso, e todo mundo quer isso, né? Então, Márcia, não é que eles caíram, eles apenas escorregaram, e estão vivos, não caíram e não desmaiaram, eles apenas escorregaram ali em 2015 por uma inoperância interna, e isso fez com que você tivesse um governo como o do Macri na Argentina, tivesse um governo como tivemos no Chile, tivéssemos um governo como tivemos na Colômbia, e agora voltou tudo de novo. Então, a Argentina voltou, Chile voltou, Colômbia voltou, Equador voltou, então está tudo voltando do mesmo jeito. Falta voltar ao Brasil. Então, falta a eleição que vai acontecer daqui 2 semanas. Então, fomos todos enganados. Não, nós escolhemos exatamente um outro caminho, e esse outro caminho que a gente traçou e realizou, vocês viram. Durante 4 anos, você teve políticos, juristas, mídias, tentando, de qualquer maneira, derrubar o governo que está acabando agora em dezembro. Então, um movimento muito intenso de tentativa de desmanche daquilo que estava ocorrendo como governo não alinhado às ideias do Fórum de São Paulo. Tudo bem? Só depende agora de nós, eleitores, né? É verdade. Vânia, faz a sua pergunta. Então, nesse meio, onde se encaixa o Temer? Então, o Temer ele entra nessa ideia porque o MDB faz parte dessa ideia. Então, ele entra nessa ideia porque ele faz parte de um partido que faz parte dessa ideia. Não pode esquecer que o Temer foi o vice também da Dilma no primeiro mandato dela, que o MDB esteve presente nos ministérios do Lula enquanto o Lula esteve, que o MDB estava ao lado do Fernando Henrique quando o Fernando Henrique estava ali, que o MDB estava ao lado do Itamar, que estava ao lado do Collor de Mello, que estava ao lado do Sarney, quando então da redemocratização. Ele nunca saiu do palco de elegibilidade, só que ele nunca esteve no cargo mais alto, sempre um cargo abaixo, que era para exatamente não aparecer como sendo a grande liderança, mas ele tem um papel muito preponderante dentro da energia das políticas, tanto latino-americanas quanto das brasileiras. Então, a dona Simone Tebet é parte integrante do Foro de São Paulo. Ela pode não fazer, ela em pessoa, fazer parte do Fórum de São Paulo, mas o partido faz. Tem que estar acordado para isso. Então, olha só. No Brasil, Vânia, a estratégia foi comprar o Congresso. Então, no Brasil, a estratégia foi um pouco diferente, nós estamos falando do mensalão, tá? Então, a estratégia no Brasil foi diferente, que eu vou comprar o Congresso. De que maneira? Dinheiro público. Então, o dinheiro não sai do meu bolso, não sai do bolso do governo em si, sai do nosso bolso, nos nossos impostos. Só que esse dinheiro é o dinheiro público. Então, eu pego o dinheiro público e entrego o dinheiro público para o Congresso. E aí, então, o Congresso trabalha com esse dinheiro, e isso daí entra como caixa 2. Então, como a corrupção no Brasil era uma coisa que já acontecia e todo mundo sabia, eles apenas institucionalizaram a ideia da corrupção. Então, é por isso que a gente fala que é um sistema corrupto de governo. Na verdade, ele não é muito diferente de qualquer outro governo que tenha existido, só que ele organizou a corrupção. Então, o que ele faz? Eu preciso comprar o Congresso. O Congresso é comprável? Então, o Congresso é comprável. Eu dou uma propina para ele pequenininha todo mês, e ele ganha aquele dinheiro todo mês, mesmo não tendo nada para votar, mas ele ganha lá um caixinha lá para ele. E a hora que eu preciso que ele vote, eu digo, olha, tem que votar sim, e ele vota, porque ele está recebendo dinheiro todo mês. Então, isso é um sistema
corrupto de governo. Então, Márcia Regina, isso foi o que caiu, porque isso foi revelado, isso acabou sendo mostrado, aquela briquinha. Na verdade, o que acontece? Esses antagonismos, na verdade, eram uma sociedade. Tanto é que, quando se descobre o mensalão, não se vai ao impeachment do Lula aguardando as eleições. Aí, quando chegam as eleições e então ele é reeleito, se percebe que esse conluio já estava marcado. Então, quando dá Lula de novo, é porque já estava marcado. E quem que eles colocam? Eles colocam um Serra, que foi presidente de DCE, que foi presidente da UNE, que fugiu como comunista e foi viver no Chile, aonde? No MRI do Chile, então apoiado pela esquerda chilena. Então, olha só, quanta coisa que tem nessa história para a gente contar, para entender os idos de 65, 67, 68, que é quando esses caras tiveram que fugir do Brasil e foram se instalar no Chile, depois do Chile, fugiram para a área de Estados Unidos, para depois, então, retornar ao Brasil. Então, tudo isso está dentro da ideia do Fórum de São Paulo, tá? Então, em 1990, a Rússia já tinha rompido alguns acordos com Cuba, e Cuba ficava sem dinheiro. Então, diante da queda do Muro de Berlim e da dissolução da Rússia, da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, o Fidel Castro, então, percebia que ele tinha que se movimentar em direção a um socialismo latino-americano. Ele tinha que tirar esse dinheiro de algum lugar. E quem ele encontra? Ele encontra exatamente o Luiz Inácio Lula da Silva, né, do qual os sindicalistas estavam unidos pela Internacional Comunista desde sempre, né? Então, isso a gente aprendeu lá na aula passada. Então, olha só, qual era o propósito das internacionais comunistas? Era implantar uma sociedade comunista numa ditadura de proletariado. Então, qual era a base disso? A base disso era transformar tudo numa sociedade comunista, com base socialista, mas numa ditadura de proletariado. Então, essa é a ideia do Fórum de São Paulo, sem tirar nem pôr, né? Então, como um já conhecia o outro, o Lula já conhecia Fidel, e Fidel já sabia da existência do Lula, então o que se faz? Se faz um encontro no dia 2 de julho de 1990, no Hotel Danúbio, em São Paulo, que fica ali na Rua Augusta, e aí, então, isso daí foi chamado, então, de Fórum de São Paulo, porque, então, o primeiro encontro foi feito na capital paulista. Tudo bem? Buenas. Então, vamos lá. Então, Lula e Fidel Castro são aqueles que convocam os outros. Então, quem são os principais disso? Lula e Fidel Castro. Bom, como vocês sabem, Fidel Castro já morreu. Então, hoje, o grande líder disso tudo é Luiz Inácio Lula da Silva. Tá? Então, convocam os países da América do Sul e da América Central, todos os partidos de esquerda, e as organizações, então, ligadas a essa esquerda. Então, vem FARC, o Exército de Libertação Nacional, a ELN da Colômbia, o Sendero Luminoso do Peru, o MRI do Chile. Então, além de você ter partidarizações de partidos socialistas de esquerda latino-americanos, você também trouxe narcotraficantes, terroristas, sequestradores para fazer a mesma ideia. Então, quando a gente diz que o Fórum de São Paulo se alia a uma esquerda beligerante, não é mentira, porque a presença de uma FARC, de uma ELN, de um Sendero Luminoso, do MRI, está presente. Eles estavam naquele lugar, eles se foram convidados, tanto pelo Fidel Castro quanto pelo Lula naquele momento. Então, a criação do Fórum de São Paulo vai tendo líderes e vai tendo, então, reuniões de líderes da esquerda e essas reuniões são anuais. Elas passaram a ser anuais. Então, desde 1990, você tem reuniões anuais do grupo.
Então, nos primeiros 3 encontros, os responsáveis por elaborar essa pauta dos encontros anuais eram Lula e Fidel Castro. Então, aí você começa a entender o porquê que a gente fala tanto do Fórum de São Paulo, por que a gente diz tanto que, nossa, olha o Fórum de São Paulo, né? Então, é isso, né? Ao longo dos anos, as atividades, então, foram pautadas, colocadas em prática, né? Então, tudo aquilo que era pautado nas reuniões acabava sendo colocado em prática. Então, saíram resoluções específicas para cada país. Então, resolução específica para a Venezuela, específica para Chile, específica para a Colômbia, assim por diante. Então, quando você vê lá, o movimento estudantil põe fogo na igreja no Chile, você fala, nossa, que loucura, como é que o Chile está fazendo? Então, tudo isso é pensado, montado, estruturado e realizado. Então, por exemplo, o Lula apoiou, inclusive com propaganda, os votos para o Hugo Chávez, os votos no Nicolás Maduro. Então, e eles, por sua vez, o Chávez e mais o Maduro, apoiavam os pedidos e votos para Dilma. Então, olha como é que essa coisa acontece, né? Então, você fala, peraí, como é que é isso aí? Então, vota no candidato, entra dinheiro de Caixa 2, dinheiro público mesmo, né? Então, os dinheiros que foram desviados, BNDES, Caixa Econômica, Banco do Brasil, Petrobras, Eletrobras, que foram desviados e foram mandados para esses lugares. E isso a gente sabe, né? Então, isso aí faz parte da ideia, da estratégia criada pelos partidos, então, de esquerda e as organizações aí criminosas que deram origem a tudo isso. Então, outra estratégia era o envio de grupos de estudos. Então, isso aí também é interessante. Lembra lá que os nossos estudantes ganhavam bolsa de estudo para estudar na Espanha, bolsa de estudo para estudar no Chile, bolsa de estudos. Então, são grupos de estudos que visitam as universidades, e essas universidades que são escolhidas a dedo são universidades onde você tem organizações militantes que vão dar as aulas para esses alunos, e quando eles voltam militantes. Então, olha só que loucura, o cara vai fazer, sei lá, engenharia, mas quando ele chega lá, o professor dele, a bibliografia que ele vai receber, a aula que ele tem é uma aula militante. E a gente não está entendendo isso. Você está mandando teu filho lá para fazer uma escola na Colômbia e não percebe que ele está voltando um guerrilheiro, ao invés de voltar um cara que estudou, né? Então, essas palestras davam, então, dinheiro, aí esse dinheiro acabava propagandeando e definindo as ideias do Fórum de São Paulo. Esses alunos que visitavam as universidades acabavam aprendendo lá como realizar essas organizações, então as aberturas de ONGs, as aberturas de novos institutos de estudos, as bolsas de estudos, então tudo isso daí entra dentro da estratégia do Fórum de São Paulo, né? Pessoal do terceiro setor. De terceiro setor, isso, tudo isso daí entra dentro dessa estratégia. Então, esses caras, eles conseguem vencer, então, as suas eleições em cada país, eles acabam retomando alguns locais que eles haviam perdido, porque vai e volta, a política é assim, né? Eles levam, então, o Lula à presidência, via Fórum de São Paulo. O Lula, então, tenta o tempo inteiro esconder que isso acontece, que o Fórum de São Paulo é uma existência, ele tenta esconder isso, não deu certo, né, porque acabou estourando por conta lá do Olavo de Carvalho, acabou explodindo isso de alguma maneira. Em 2012, apoiando, então, o Hugo Chávez, o Lula, então, disse que a esquerda havia alcançado o poder na América Latina. Então, olha só que interessante. Por que o Lula falaria uma coisa dessa se ele dizia que não tinha nada a ver com isso, né? Então, ele fica contente que, finalmente, a América Latina estava se reunindo em torno
de uma mesma ideia, né, de uma mesma ideologia. O Lula também disse que, por conta das reuniões do Fórum de São Paulo, juntamente às Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, se chegava, então, às lideranças do Hugo Chávez na Venezuela. Isso é textual, quem disse isso foi o Lula. Então, peraí, o Lula está dizendo que, junto com a Farc, o Hugo Chávez chegava ao poder e quem fazia isso era a liderança do Lula a partir do Fórum de São Paulo. Então, como não tem ligação, né? Então, o Chávez, o Lula, o Raul Reyes, que é da Farc, então, se reuniram em San Salvador e conversaram durante horas. Isso aconteceu ali, então, em 1995. E aí, então, em 2013, o Raul Reis concede uma entrevista à Folha de São Paulo, na qual, então, incluía algumas declarações, que é assim, a Folha de São Paulo perguntava, o senhor conhece o Lula? Ele fala, sim, recordo exatamente no ano, foi em São Salvador, no Fórum de São Paulo. E o cara da Farc acha que pode contar esse tipo de coisa. E a Folha de São Paulo, se ele falou, eu vou publicar, né? Aí, mas o que aconteceu nessa conversa? Ficamos encarregados de presidir o encontro. Então, a Farc presidiu um encontro do Fórum de São Paulo. Aí, desde enquanto nós nos encontramos em vários locais diferentes e mantivemos contatos. Quando, então, ele se tornou presidente da República, nós não pudemos mais falar pessoalmente. Opa, peraí, então até ele se tornar presidente da República, ele conversava facilmente com a Farc, é isso? Então está aí, essas são declarações, está lá na Folha de São Paulo, não tem como negar isso, porque a própria Folha de São Paulo, que hoje é completamente contrária, né, à política de direita, né? Então, o que mais a Farc fez no Brasil, né? Então, a Farc tem contatos não apenas no Brasil, e sim em grandes forças políticas e governos e partidos e movimentos sociais pela América Latina inteira. Ou seja, a Farc, ou seja, o narcotráfico, patrocina as esquerdas. Aí, mas o senhor pode nomear isso? Será que o senhor pode nomear isso? Ele fala, bem, fora o PT, então existe uma grande quantidade de forças. Por exemplo, os sem terras, os sem tetos, a promoção de bolsas de estudos para estudantes, sindicalistas, a gente patrocina alguns intelectuais, a gente também patrocina alguns sacerdotes, historiadores, jornalistas. Aí, bem, peraí, quais os intelectuais? Então, o senhor pode citar alguns intelectuais? Posso, claro que posso, sim. O Frei Beto, o Emir Sader, entre muitos outros, né? Isso está numa entrevista da Folha de São Paulo, tá? Não estou... Dá para entrar no Google e ver isso aí. Então, peraí. Aqui eu estou colocando que parte da igreja, parte de intelectuais, parte de jornalistas, parte de sem-terros, sem-tetas e tudo mais, na verdade, eles são patrocinados pelo narcotráfico da Farc, da ELN, e fazem parte do Fórum de São Paulo, exatamente para a implantação de um socialismo latino-americano. Tá? Isso tudo é Fórum de São Paulo. Afirmou, então, também que os representantes da Colômbia participam sempre dos fóruns de São Paulo e pertencem a organizações legais, partidos legais, e organizações clandestinas. Então, você tem tudo isso daí para você parar para pensar um pouco sobre como que está. Então, Márcia Regina não acabou. É uma organização internacional. Eles querem chegar no poder de qualquer jeito. E se eles conseguem dominar o Brasil de novo, tá aí. É isso que eles querem, é dessa maneira. É uma política, mas eles querem chegar lá. Quer falar, Vânia? Não, tô triste. Eu também estou triste, mas eu quero só perguntar o seguinte: no caso, por exemplo, do governo que está agora, né, governando, Bolsonaro, se ele não ganhar
toda essa força, aliás, se ele ganhar a eleição, toda essa força vai dar um jeito dele não assumir. Não digo que vai dar um jeito dele não assumir, mas continua sendo o partido de oposição dentro do governo brasileiro. Sim. Porque eu acho até que o fato dele ter como vice um militar já é prevendo, assim como foi desde a eleição passada, prevendo derrubarem ele por algum motivo e o vice ter que assumir. Tudo isso, Vânia, tudo isso, Márcia, está dentro de uma suposição. Não aconteceu a eleição, não sabemos. Então, vamos pensar dois cenários. Vamos pensar assim. O Bolsonaro vence, por exemplo, o Bolsonaro vence em primeiro turno com 53% dos votos válidos. Fica difícil você ter uma revolução, porque ganhou por grande maioria. Vamos imaginar que o Bolsonaro e o Lula vão para o segundo turno num empate assim, 47-43, alguma coisa assim. Pode haver uma revolução. Vamos imaginar que o Lula vença por 51% dos votos, que é bem perto, bem quase muito próximo de um empate técnico. Você pode ter uma revolução. Então, só não vai acontecer uma revolução se o Lula ganhar com 53% ou o Bolsonaro ganhar com 53%. Aí entra a ideia de Simone Tebet, de Soraya, de Ciro Gomes, que é o seguinte: vamos dividir voto no primeiro turno. Porque dividindo o voto no primeiro turno, o que acontece? Eu necessariamente tenho um segundo turno. E aí, esses todos aí, eles se aliam contra um único inimigo. Eles se juntam contra aquele um inimigo público número um. E aí você pode ter, então, a vitória de um Lula num segundo turno. Então, tudo isso está dentro do contexto. E se eles tomam isso... Dentro do Foro de São Paulo. Está dentro do Foro de São Paulo. Fala, Maria de Lourdes, você ia falar. Dá medo isso, né, professor? Não é medo, é política. Não é medo, é política. Pode acontecer? Pode. Pode dar Lula? Pode. Pode dar, sei lá, Ciro Gomes? Pode. Então, é o seguinte, pode dar isso? Pode. É democrático? Nós não fomos lá votar? Fomos. Agora, se a gente foi lá e votou no Lula, é Lula. Se a gente foi lá e votou no Ciro, Ciro. Então, o movimento é democrático. Aí é que está. O Fórum de São Paulo ele não vai contra as democracias. Ele utiliza a democracia para chegar no poder. É diferente. Então, essa revolução que se está pedindo, tomada de poder que se está pedindo, não é bem o assunto. O assunto é ganhar na urna. Então, olha só. Hoje você tem um TSE que diz assim: está proibido usar a imagem da Michelle bem vestida no enterro da rainha. Está proibido mostrar o volume de multidões em Brasília no 7 de setembro. Está proibido. Então, tudo isso é proibido? Bom, é o Tribunal Superior Eleitoral que está dizendo. Então, quem sou eu para negar? Mas, olha só, eu posso divulgar outras imagens que são partidárias para o Ciro, para a Simone ou para o próprio Lula? Pode. Para o Bolsonaro pode? Não pode. Então, aí tem um viés. Então, a gente tem que encontrar esse viés. Então, tudo isso está dentro da ideia do PCC, da Farc, do Sendeiro Luminoso e assim por diante. Ou seja, são movimentos militantes, judiciais, midiáticos, que estão acontecendo. Então, de novo, a resposta que eu dei é para a Márcia. Não acabou. Está vivo, está aí, está acontecendo, todo dia. É só ligar lá na televisão, lá na Jovem Pan, lá que você vai ver isso daí. Ou seja, está acontecendo. Existe muita gente, muita gente que acredita que vai comer picanha se voltar a ter o governo que estava lá. Então, normal. Essas pessoas elas estão vendo uma mídia que conta para elas uma coisa e que elas acreditam naquilo ali. Normal.
Só que, vamos lá, quais seriam os crimes do Fórum de São Paulo? Então, vamos entender? Abrigar, proteger organizações terroristas, quadrilhas narcotraficantes, sequestradores, que espalham drogas, mortes por todo o continente. Então, abrigar isso dentro de uma organização e dentro de uma ideia de união de repúblicas, espera aí. Tudo bem, eu quero ganhar a guerra, mas eu quero ganhar a guerra desse jeito, então eu diria aqui crimes que o Fórum de São Paulo comete. Então, crescente número de drogas, por exemplo, no continente americano, é um negócio fantástico. Agora, se eu não vender droga, eu não tenho dinheiro do narcotráfico, eu não promovo o partido. Então, vamos vender droga. Então, é aquele negócio. Eu vou usar aqui um exemplo, né? A Cracolândia, ela não acaba. Você não acaba a Cracolândia, porque você precisa ter uma Cracolândia para poder ter a venda da droga. Então, você não termina com a coisa, você não termina com o problema do morro no Carioca, você não termina com o problema das organizações criminosas da Bahia, porque você precisa disso para poder promover a política e para poder promover o não consenso da sociedade, né? Então, isso é muito problemático. Fala, Virgínia. Bom, o senhor deve saber disso, né? Não sei se as outras, que um governador daqui da Bahia declarou uma vez que o tráfico ele proporcionava trabalho para muita gente, entendeu? Exatamente. Se ele estivesse assim, apoiando. Exatamente. Porque, através do tráfico, muita gente ganha dinheiro e tem dinheiro para levar para casa. Exatamente. Deu uma entrevista, não é invenção, não. Tem gravado ele falando isso. Sim. Aí, agora, sabe, é que você vai ligando um bocado de coisa e, nossa senhora, é realmente assustador. Segunda coisa, eles são associados a entidades criminosas. Então, transformam partidos legais em partidos criminosos. Institucionalizam a ilegalidade. Então, espera aí, né? Outra coisa, burlam as constituições dos países. Burlar a Constituição, ou seja, é aquele negócio. Eu tenho um presidente que foi preso, ficou 2 anos preso, e hoje ele diz que não foi condenado. Então, por que ele foi preso? Então, você fica nessa discussão, foi ou não foi? Era crime ou não era? Foi julgado ou não foi? Ele foi julgado por mais de 9 juízes. Não, mas ficou falando só um juiz no começo do dia, naquela hora. Isso não é possível. Outra, ocultar a existência e a natureza das suas atividades. Por 17 anos. Então, peraí, como que é isso? E aí, gastam dinheiro em hospedagem, milhares de pessoas durante 23 anos, sem informar ninguém sobre o que está fazendo, quanto custou, o que foi feito, não tem prestação de conta, não tem registro contábil de nada disso. Então, esses são os crimes. Agora, nós todos aqui, patrocinamos tudo isso durante todo esse tempo. Professor? Oi. Últimas perguntas, senão eu não dou a outra aula. Não, o senhor está falando. Gostaria de saber qual seria a sua opinião a respeito dessa candidatura do Alckmin. Isso do PMDB que vai entrar no meio? O PSDB sempre foi coadjuvante nisso. Olha só, esses ex-presidentes agora estão aparecendo todos juntos, dizendo que apoiam o Lula. Por quê? Porque eles querem a volta disso tudo. Isso tudo, é verdade, é isso mesmo. É isso. E todo mundo maravilhado, o Alckmin, que aceitou. Não, nada, ele está ali, está tudo bonitinho, cantando o hino da Internacional Socialista. De boa, sem nenhum problema. O problema é o seguinte, nós acreditamos que o Alckmin, que todos o Serra, o Henrique Meirelles, que o Fernando Henrique, não eram exatamente comunistas. São sim, são de esquerda sim. E tem que entender isso. É uma pena, mas tem que entender isso. Tá bom? Tá ótimo. Obrigado. Ótimo. Esclareceu muita coisa. Muito obrigada. Até a próxima.
Até Muito obrigada, professor. Eu vou desligar, porque daqui a pouco eu começo outra aula, tá bom? Tá bom. Tá bom, Obrigadão. professor. Beijo para vocês. Obrigada, professor. Nada, Vou agora pegar vai ser uma todo água, mundo. viu? Vou pegar uma água. Tchau, tchau.